Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes nesse momento, por essa oportunidade que Deus nos concede de nós hoje ministrarmos a nossa escola bíblica. Hoje o encerramento do trimestre e nós agradecemos a Deus, meus amados irmãos, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos dado graça e aqui nós estamos para ministrar nessa oportunidade esse assunto tão maravilhoso na nossa lição de número 13, que nos fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Mas vamos começar louvando, vamos começar neste momento fazendo uma oração a Deus. Glória ao nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que tu nos concede de estarmos aqui na tua santa e maravilhosa presença para nós aprendermos da tua palavra, meu Senhor. Muito obrigado porque tu tem nos concedido nós chegarmos até aqui, até o final desse trimestre, meu Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, neste momento nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te render graças, porque tu és aquele que nos favorece e tem cuidado de nós e nos dado vitória nesta batalha. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 165. 165. Ao bom combate vamos, repletos de amor, vestidos de justiça, ferventes no Senhor, com os lombos bem cingidos de verdadeira luz, calçados do Evangelho do Salvador Jesus, de Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, para seres vencedor. Tomai da fé o escudo, que pode vos salvar dos dardos inflamados, que vem vos atirar. O grande inimigo, o astuto tentador, que sempre vos procura tragar com seu furor. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu segura, para seres vencedor. Entrai no bom combate, em nome do Senhor, com zelo, com coragem, unidos em amor. O inimigo breve assim se vencerá, e sob os pés nossos Jesus nos porá. De Deus armadura, de Cristo valor, aleluia. Irmão meu segura, para seres vencedor. Glória ao nome de Jesus. Amados, vamos nesse momento
fazermos a leitura do título dessa lição tão gloriosa, lição de número 13, que traz como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O textual diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O objetivo geral desta lição diz assim: mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Os objetivos específicos: demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo da batalha espiritual, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10 até o versículo de número 20, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Esse é a nossa leitura bíblica em classe, não é? Que está lá em Efésios, que nos fala a respeito, meus amados irmãos, das armaduras de Deus, né? Aquilo que nós precisamos nos revestir dela a cada dia, né? Para lutarmos e sermos, em nome de Jesus, mais do que vencedores. Vamos ler agora a introdução da lição, que diz o seguinte: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Glória a Deus. Uma lição bastante rica, onde vamos aprender a respeito, né, de como usar as armaduras, essas armaduras que Deus tem nos dado. Porque, amados irmãos, nós estamos no verdadeiro campo de batalha. Glória a Deus. Aonde precisamos, não é, muito do revestimento destas armaduras espirituais, não é? Porque a batalha, ela não é no campo material.
ela também, às vezes, se manifesta no campo material, mas como, né, um sinal através do campo espiritual. Viu, irmãos? Glória a Deus. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: o preparo espiritual do crente para a batalha. Tem que ter um preparo, não é? Ninguém de maneira nenhuma vai a qualquer instituição, vamos supor, por exemplo, para um colégio, fazer uma prova, não é? Para um emprego, né? A pessoa tem que ir preparado. Preparado para quê? Para ser bem-sucedido. Glória a Deus. E assim é a nossa vida espiritual, não é? Ela necessita de preparo para nós podermos sermos vencedores. Diz assim: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na força passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Vendo, amados? Nós não temos de nós mesmos condição nem poder nenhum. É o Senhor quem nos capacita para essa luta, para essa guerra, para essa batalha. Aí continua aqui: por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. A nossa mente, que é verdadeiramente um verdadeiro campo de batalha espiritual. Porque tudo passa pela mente, não é? Toda cogitação, tudo aquilo que muitas vezes é lançado até através de dardos pelo adversário, às vezes encrava-se na mente, né? É realmente um campo de batalha, um campo de luta. Glória a Deus. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes, né? São coisas que nós precisamos a cada dia nos esforçar para fazermos, mas na obediência à palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Essa capacitação é Deus, foi o próprio Jesus, né, que nos capacitou para isso. Vendo, irmãos, usando ali, né, o apóstolo Paulo, ele, né, escreve a respeito dessas armaduras, e o próprio Jesus, né, também fala que ele tem nos dado poder, né, e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum, né? Desde que nós observemos, desde que nós andemos de conformidade com a sua palavra, né? E a cada dia cuidadosos e vigilantes. Glória a Deus. Agora o segundo subtópico diz assim: vigilantes em toda oração e súplica. Queridos, é necessário. Tem pessoas que muito oram, tem pessoas que muito buscam a presença de Deus. Isto é maravilhoso, né? Isto é uma coisa realmente desejável por cada um de nós. Mas temos que assim fazê-lo e também sermos vigilantes, né? A vigilância, ela veio antes da oração. O próprio Jesus falou, não é? A respeito da vigilância. Vigiai, olha como vem primeiro, vigiai e orai, não é? Temos que entrar no campo da oração, mas também com a vigilância. Glória a Deus. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual.
A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino, em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância. Glória a Deus. Pois esta preserva o crente das astutas ciladas do diabo. Vigiemos em oração e súplica. Irmãos, um crente que ora, um crente que vigia, ele está preparado. Glória a Deus. Ele jamais é pego de surpresa. Porque o adversário, ele prepara planos, né, que somente Deus tem o conhecimento da agudeza, que é os seus planos. Muitas vezes ele usa até pessoas, né, até mesmo que está no meio, né, que está entre os filhos de Deus, e se o crente não estiver devidamente vigiando, não estiver devidamente armado espiritualmente, ele prontamente já cede à tentação. Mas que nós possamos a cada dia, não é, vigiarmos, não somente orarmos, mas também vigiarmos. Glória a Deus. O segundo tópico da lição diz assim: conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder deste reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir a mentira com a verdade, né? Confundir a mentira com a verdade. Deturpar as escrituras. Como é que ele consegue deturpar as escrituras? Através, né, de seitas heréticas, de doutrinas falsas, né, pelo qual chega, né, muitas vezes diante de nós. Dissimular e induzir a dissimulação. Fazer falsos sinais, né, que isso é uma das características dele, a falsidade e a mentira. Fazer acusações, semear incredulidade, né? Promover ideologias anticristãs. Diante deste quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O crente que está revestido com toda a armadura de Deus, todas essas astúcias aqui não prevalecem contra ele, porque ele está completamente fechado contra tudo e todo esse avanço dessas catrevagens que o diabo coloca, não é? Para tentar derrubar o crente. Glória a Deus. Agora o segundo subtópico diz assim: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas tratada no mundo espiritual. Não é? A batalha ela não é física, ela não é através, né, da carne e do sangue, não. Não é contra a carne e o sangue que nós devemos lutar, é contra as hostes espirituais da maldade, né? Como vamos aprender aqui no prosseguimento da lição, né? Que estão situadas nas regiões celestiais. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora significa figura de linguagem, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual.
ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Né? Olha como o homem tem que vigiar, amados irmãos. Né? Essa luta ela se dá tanto na área individual, tanto com você próprio, como também coletivamente, né? No meio do povo de Deus. Né? E é isso que nós devemos ter bastante cuidado, né? Sermos vigilantes, não é? E sabermos realmente quando ele se manifesta, quando ele avança com as suas astúcias, não é? Mas o crente que está preparado, o crente que está na vigilância, não é? Cheios da graça de Deus, do poder e da unção do Espírito Santo, ele suplanta tudo isso para a glória de Deus. Aleluia. As agências das potestades do ar, o terceiro subtópico, diz assim: Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Primeiros, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem o domínio. Amados, aqui nos fala a respeito, né, que eles são poderosos. Eles podem ser poderosos, mas o nosso Deus, ele é todo poderoso. Glória a Deus. Todo o poder pertence a Deus. Glória ao nome de Jesus. E nós somos mais do que vencedores, por quê? Porque nós temos o poder de Deus nas nossas vidas. Nada eles podem contra nós, meus queridos irmãos. Não, porque nós estamos do lado daquele que detém sobre as suas mãos todo o poder nos céus e na terra. Portanto, a vitória é minha e tua, através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eles são malignos, ou seja, são maus. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles usam esse poder que eles têm unicamente para fazer o mal. Quer dizer que não há limites na sua ação. Né? Se eu fosse aqui contar os exemplos que eu tenho tomado conhecimento no decorrer da minha vida, da ação arrasadora do inimigo e de seus demônios, é uma coisa de causar espanto. Mas o Senhor, ele é aquele que tem nos guardado, tem nos escondido debaixo do seu manto glorioso, através do seu sangue vertido lá no Calvário. Glória a Deus. Continua. Eles são astutos, ou seja, são cheios de astúcias. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Né? Cheio de sutilezas, e o plano dele é fazer o quê? Derrubar a igreja. O plano dele, qual é? É impedir a marcha da igreja. Meus irmãos, mas jamais ninguém conseguirá isso, porque essa igreja caminha vitoriosa. Essa igreja caminha e na frente dela vai o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, Deus forte e poderoso. Ninguém jamais consegue. A própria palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As próprias portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, que ele comprou pelo seu sangue. Você e eu, nós somos essa igreja. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer.
Glória a Deus, não temos que temer, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, que é o adversário. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. Todo este império, todo este domínio, toda essa potestade, tudo isto está debaixo da potente mão de Deus. Glória a Deus. Deus está elevado sobre tudo isso. Glória ao nome do Senhor. É bom nós sabermos, é maravilhoso nós termos conhecimento disso, irmãos. Porque tendo conhecimento assim, nós não tememos de maneira nenhuma, seja qual for a afronta, seja qual for o nível, campo espiritual, campo material, porque ela vem de todos os lados. O que nós temos que estar é prontos com as armaduras, né? E também vigiando, porque o nosso Deus nos assegura a vitória. Aleluia! Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia! O crente ele não pode de maneira nenhuma ficar com medo, ficar preocupado, porque o Senhor é aquele que tem chamado para dar vitória. Graças a Deus. Agora o terceiro tópico da lição fala sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente, não é? Indispensáveis para a batalha. A imagem que o apóstolo Paulo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado, né? Assim era a armadura dos soldados romanos. Eles iam para as batalhas, mas iam completamente bem preparados, com as armaduras bem fixadas no seu corpo, o capacete, as botas, os sapatos, né? Tudo bem, né? Certinho, para poder não ter detrimento, para que a batalha fosse um sucesso na vida dos soldados romanos, né? E Paulo tomou como metáfora, né, a armadura do soldado romano. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do mal. Primeiro temos que receber de Deus, porque essa capacitação, ela não vem de nós, ela vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então toda a nossa força, toda a nossa virtude que está sobre nós, todo o nosso alento e força para a batalha, ela vem do Senhor, que nos concede as suas armaduras gloriosas para nós batalharmos. Nada vem de nós, tudo vem do Senhor. Aleluia. Segundo subtópico diz assim: as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Primeira, cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, né? Exatamente, o crente ele tem que ser verdadeiro em tudo, no seu falar, no seu compromisso, nos seus compromissos, em todas as coisas, não é? É o cinto, né, dos seus lombos. Glória a Deus. A verdade, aonde chegar, falar unicamente a verdade, né? Pregar também a verdade, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
vestida a couraça da justiça. A 2. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. A couraça, ela é muito importante, irmãos, porque ela realmente, ela impede, não é? Do crente ser ferido, né? De passar, né? Os dardos inflamados e atingir, né? E atingi-lo. Glória a Deus. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Não é? Glória a Deus. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, ou seja, na proclamação da palavra de Deus. Ele também tem que ir preparado. Glória a Deus. Calçados com toda a firmeza, não é? Glória ao nome de Jesus. E pronto para testificar e testemunhar de Jesus, o seu Salvador. Tomando sobretudo o escudo da fé. Longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários, não é? Escudo aquele que o soldado leva assim na mão, não é? E ali, quando vem as flechas, não consegue ultrapassar. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo, não é? Calúnias, muitas vezes somos caluniados, dúvidas, muitas vezes, às vezes as dúvidas, né, procuram nos assolar, e rebeliões, né, disparadas pelo diabo. Tudo isso são setas infernais que vêm, não é, para tentar atingir a vida do crente, mas quando ele está com o escudo da fé, nada disso tem valor nenhum para com ele, porque tudo ele vence através da sua fé. E eu quero falar um pouco a respeito da fé, essa fé maravilhosa, irmãos, que tem sido a nossa segurança através de Cristo Jesus, que ela foi nos dada para nós sermos mais do que vencedores. É através dela que eu e você nós estamos em pé na presença de Deus. Por isso que os discípulos, eles uma vez falaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, ele é o provedor de todas essas coisas. Glória a Deus. Ele é o provedor de todas essas dádivas para com o seu povo. E agora o capacete da salvação. Esse daqui é um dos mais tremendos. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia, né? O capacete é aquela parte que é colocada sobre a cabeça, não é? Pela qual está protegida contra tudo isso, não é? Que vem para tentar tirar do crente a certeza, a segurança da sua eterna salvação, né? Uma pessoa que
usa o capacete da salvação, irmãos, ela realmente está pronta, preparada. Glória a Deus. Agora, a última arma, essa imprescindível. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível, tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito, identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. O próprio Jesus, ele usou essas armas, irmãos. Quando ali, o inimigo de nossas almas... Vamos ler essa passagem bíblica, Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. Que diz assim: E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor usou o quê? A espada do Espírito, as Escrituras. O adversário, ele conhece, irmãos, muito bem as Sagradas Escrituras, mas não obedece. Ele diz que crê, mas não obedece. E aqui Jesus, ele combateu. Realmente estava escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus poderia muito bem ter pulado e não ter acontecido nada, mas estaria fazendo o quê? O desejo do adversário. Aí ele combateu como? Através da palavra, né? Aleluia, como diz no versículo de número 7, disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele venceu, né? Através dessa espada gloriosa, né? Que é a palavra de Deus, onde a cada dia nós temos que nos moldar, a cada dia nós temos que andar obediente a ela, né? Pedindo que o Senhor a cada dia nos faça mais e mais sedentos em ler, em estudar, em aprender da sua palavra, porque ela é uma bússola, ela nos orienta, aleluia, ela nos posiciona na condição de vitória diante do nosso Deus. Graças a Deus, queridos, por esta lição tão maravilhosa, né, que nos falou a respeito das armaduras de Deus, né, como devemos usá-la, como devemos ir para o campo de batalha. E eu quero também, neste momento, falar para os amados irmãos que nós estamos, né, como os irmãos têm conhecimento, né, fazendo dando essa escola aqui diretamente do nosso lar. E eu quero falar para os irmãos que, por enquanto, será dada uma pausa, não é? Agora teve o encerramento do trimestre, nós vamos agora esperar, não é? O resultado, como será, né? E como vamos fazer no trimestre que vai entrar, que é o novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Por enquanto, né, as aulas estão suspensas e os irmãos aguardam
qualquer decisão, né, estaremos passando para os amados irmãos, né? E nesse momento eu quero louvar o Senhor com o nosso hino oficial, da nossa escola bíblica, nessa oportunidade. Escola santa e gloriosa, benditos são os ensinos teus, eficaz fonte, muito caudalosas, a emanar dos altos céus. Amo-te muito, em ti, meu mestre, me orienta contra o mal. É o Espírito que me reveste, em ti, escola dominical. O teu ensino faz bem a alma, qual água lavas o coração. Aula bendita, com fé e calma, mostras em Cristo a salvação. Amo-te muito, em ti, meu mestre, me orienta contra o mal. É o Espírito que me reveste, em ti, escola dominical. É o Espírito que me reveste, em ti, escola dominical. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. E agora vamos encerrar orando ao Senhor. Mais uma vez, pedindo a Ele da sua graça, que o Senhor nos conceda, né, pela sua infinita bondade, né, a cada dia o revestimento dessas armaduras gloriosas em nossas vidas. Oremos. Soberano e eterno Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade nesta noite. Pai, eu entrego em tuas mãos os teus filhos. Toma cada um deles em tuas mãos, tu conheces nome por nome, meu Senhor. Dá a cada um vitória nas suas causas. Guarda, esconde, meu Senhor, debaixo do teu sangue, da tua proteção. E que nós possamos, muito em breve, estarmos, meu Senhor, para a glória do teu nome, reunidos e aprendendo da tua palavra. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.